Bom, boa noite, né? Agora já dá para a gente dizer boa noite. Eu sou Flávia, sou doutoranda no PPDEG e sou orientada pelo Daniel. Também faço parte do DEMO, né? Que é esse laboratório de design, epistemologias e moralidade. Eu queria, antes de começar, agradecer o Bruno, que apresentou agora, muito interessante, e também os três primeiros, né? O Marcos Beccari, a Rafaela e o Guilherme. Acho que a gente vai chegar num diálogo, né, hoje. Bom, então vamos lá. Cosmograma é um termo que eu vim a conhecer na minha pesquisa de doutorado e utilizado principalmente por dois autores, que é o John Trash e o Bruno Latour. E aí hoje eu escolhi trazer esse conceito para conversar aqui nesse encontro com o Demo. E vamos de cosmograma, né? Primeiro definir o que é um cosmograma. A palavra é a junção de duas palavras gregas. Uma é grama, que significa escrita, desenho, sinal gravado, letra, texto, inscrição, registro, lista, documento, livro sagrado, livro, tratado. E cosmo, que significa ordem, um todo organizado, um sistema ordenado, em oposição ao caos e à desordem. Então, cosmograma é uma inscrição que descreve um mundo ordenado. É um texto que resulta em algo muito concreto, muito prático, um conjunto de objetos que vão tecer um completo inventário do mundo. Essas são as palavras do John Trash para definir cosmograma, né? Ele diz que o cosmograma é um mapa do mundo. E um cosmograma reúne pontos de referência que permitem agrupar as pessoas em um acordo. Ele representa uma visão de mundo feita pelos que adotam essa visão de mundo. O cosmograma ele vai colocar uma certa totalidade em uma forma bem concreta. E ele pode ser um objeto, um edifício, uma canção, um hino, um livro, uma bandeira, pode ser uma roupa, um poema, um texto. É justamente essa concretude, essa materialidade do cosmograma que vai tornar ele um objeto particularmente útil. Útil, né? Mas útil para quê? Para que serve um cosmograma? Bom, Latour, ele diz que gosta dessa noção de cosmograma para seguir associações, já que um cosmograma revela os seres, né, humanos e não humanos, que uma cultura, uma certa cultura, reúne em forma de vida prática. Na cartografia de controvérsias, como essa que eu estou fazendo na minha pesquisa, os cosmogramas das diferentes partes interessadas e implicadas podem esclarecer o que está em jogo numa determinada controvérsia, como aquela do banquetaço que eu apresentei ano passado aqui nesse mesmo encontro com o Demo, né? Vai ser nos cosmogramas que vão se definir coisas como nacionalidades, financiamentos, arranjos econômicos, projetos de vida que um grupo imagina para os seus filhos, e também a memória que esse grupo tem da sua própria infância, do seu próprio passado. O cosmograma de um povo, o cosmograma de um grupo, né, serve para permitir que esse povo possa traçar e retraçar, no calor das discussões entre aliados e oponentes, a rede daquilo que os agrupou. Bom, uma das utilidades, então, dos cosmogramas é tornar os coletivos comparáveis. E foi justamente essa utilidade de tornar os coletivos comparáveis que me atraiu a atenção, né, para esse conceito, já que nessa pesquisa eu refaço, por uma comparação, o traçado de duas redes agroalimentares a partir de dois prédios localizados um em frente ao outro, aí na Rua da Lapa, que fica aqui no centro do Rio. Um é o Terra Crioula, um é um espaço de comercialização do MST,
E o outro é o refeitório Gastromotiva, que é um espaço que serve refeições a quem não tem o que comer e que também oferece cursos de empreendedorismo social gastronômico. Para fazer essa comparação cosmogramática, eu vou usar agora um objeto que é muito conhecido nosso, muito familiar, que é a marca, o logotipo, né? As identidades visuais desses dois exemplos escolhidos para comparação. Essa daí é a marca do MST, e nela a gente vê figuras humanas, feminina e masculina. A masculina usa um chapéu e ela ergue com a mão, né? A mão da figura humana masculina ergue uma ferramenta de trabalho. A gente vê também o contorno do mapa do Brasil, preenchido com a cor verde, e as palavras que vão descrever por extenso do que se trata essa sigla MST, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E, por fim, a gente vê a palavra Brasil também. Isso tudo numa forma circular no fundo vermelho. Essa daí é a marca do Movimento dos Atingidos por Barragens, que é também um movimento fundado nos anos 80, na mesma época da fundação do MST, e de outros movimentos pela redemocratização, o movimento das diretas já. Muitas pessoas que entraram no MST são pessoas atingidas pela construção das barragens hidrelétricas no Brasil. O alagamento de grandes pedaços de terra para formar os lagos, que vão alimentar as turbinas, que vão gerar eletricidade no país, obriga essas pessoas a se deslocarem dos lugares onde elas moram. E muitas dessas pessoas vivem da agricultura, da criação de animais, ou então são indígenas que vivem em aldeias. A semelhança dessa marca aí com a marca do MST é muito visível, né? A forma circular sobre o fundo vermelho, o mapa do Brasil em verde. Esses elementos anunciam a proximidade entre esses dois movimentos sociais. A diferença vem dos elementos escolhidos para contar o que está em jogo. Aí no centro há uma figura humana de corpo inteiro, sem diferença de gênero. A gente vê também uma torre de transmissão elétrica com seus fios, as linhas onduladas de cor azul que remetem à água, e novamente as ferramentas de trabalho, né, agrícola. Uma enxada e uma foice aí aos pés da figura humana. Essa outra marca é do movimento dos pequenos agricultores, que é também um movimento camponês, como o MST, porém ele foi fundado já na década de 90, e essa identidade visual segue o mesmo padrão das duas anteriores, a forma circular sobre o fundo vermelho e o mapa do Brasil. Os elementos sobre o mapa são figuras humanas, femininas, masculinas, agora elas estão em grupo e caminhando, né? Portando ferramentas de trabalho agrícola, e elas vão em direção a um horizonte que tem um sol, né? Que eu não sei se está nascendo ou se pondo, mas tem um sol ali no fundo. E há também uma silhueta de animais que puxam um arado. E, por fim, tem algumas sementes aí em primeiro plano, né, na mão humana, que se encontra em destaque aí no centro e tem a sigla, né? A sigla MPA, ela é sublinhada por uma enxada. Eu não sei se dá para ver daí, mas é uma enxada de perfil. E, de novo, a palavra Brasil. E, por fim, a gente tem essa marca aí do movimento social de luta, que é também muito semelhante às anteriores e cujo elemento diferente agora é o punho erguido. É um símbolo de luta, né? É um movimento social de luta. E sobre o mesmo mapa do Brasil verde que aparece nas outras imagens, o mesmo círculo, o mesmo fundo vermelho, né? E aí, quando a gente agrupa essas marcas numa mesma imagem, a gente consegue ignorar a demarcação que separa em grupos diferentes coisas como Brasil e enxada, e passa a ler essas imagens como um encadeamento de argumentações entre seres e coisas diversas que se dizem mais ou menos compatíveis, mais ou menos excludentes de outras associações. O que é descrito nessas imagens já não é a diferença entre um mapa político e uma ferramenta de trabalho agrícola ou uma estrutura para a distribuição de energia elétrica, mas sim as distinções ou semelhanças entre as possíveis composições de mundo.
Já não se trata de definir o que é o mundo ou o que é o cosmo, para em seguida extrair desse cosmo regras de ação. Trata-se agora de fazer com que cada parte interessada na composição do mundo explicite o seu próprio cosmo, sua própria ideia compartilhada do que é um mundo ordenado. É como se o cosmograma perguntasse aos componentes do cosmo: com quem você quer se associar? Sob que modelo de produção? De quais sementes vai nascer a comida que a gente come? Em que território? Em que questões você está interessada? Quem são os seus adversários? Um bom cosmograma tem clareza na definição dessas questões e também na comunicação, né, na publicação desses ordenamentos cósmicos. Quando a gente olha para a marca do outro espaço, a gente pode perceber aquilo que o Latour chama de diferença entre os bons e os maus cosmogramas. Os maus cosmogramas se negam a explicitar o ordenamento de mundo que eles querem compor. Eles se negam a expor o que os difere de verdade de todos os outros. Eles se negam a ter que compor um modo de vida comum. Nessa marca aí do refeitório gastromotiva, a gente vê formas abstratas. Talvez esses elementos aí no centro do círculo parecem peixes, mas não está muito claro, né? Mas ainda que fossem peixes, né? O que quer dizer esses peixes? Cristianismo? Pescaria? Ou será que não são peixes? O que são essas coisas que compõem a marca do refeitório? A gente não sabe. Né? Elas são muito mais abstratas do que figurativas. E a palavra estrangeira, escrita aí em letras serifadas, né, refeitório, também não é lá uma legenda muito explícita para a imagem. O ordenamento de mundo, ele continua pouco claro nessa marca aí da gastromotiva, que é uma entidade a qual se vincula o refeitório. São elementos ainda mais abstratos que no primeiro caso, né? São simples formas circulares, concêntricas. Uma delas tem uma borda ondulada, aí depois tem uma linha inclinada e o nome gastromotivo em caixa alta, nessa tipografia bold aí, que acaba dando à palavra um peso visual tão grande ou até maior que os círculos da marca, né? E o padrão vai se repetindo nas marcas. Esse é o movimento da gastronomia social, né, ao qual se vincula também a gastromotiva. Nesse exemplo, as palavras são muito mais importantes do que a marca amarela, daquela marquinha amarela, né, composta de formas circulares, de novo, também bem abstrata. E nesse outro caso, permanece também a opção pela abstração das formas, né? Agora rola uma texturinha ali na marca, e as palavras continuam tendo um peso significativo, como se isso que elas explicam fosse uma legenda indispensável para a gente compreender do que se trata. Né? Quando a gente agrupa, sem os nomes das entidades, as marcas, elas vão fazer o contrário daquilo que o Latour diz que um cosmograma deve fazer. Não se pode obter, daí, né, a partir dessas marcas, uma descrição compartilhada e revisável da cadeia de argumentos que definem esses cosmogramas. Ao olhar para eles, a gente não consegue se orientar no espaço de controvérsias que são próprias das redes agroalimentares. A gente não consegue nem achar que isso tem a ver com comida, né? A gente não consegue formar uma opinião sobre as questões de interesse que estão em jogo aí. Essas imagens são como uns enunciados flexíveis, flutuantes. A gente pode projetar qualquer significado nessas formas, nessas cores, diferentemente das outras marcas, né, dos movimentos sociais, nas quais a gente pode ver que os enunciados eles estão muito mais enganchados, muito mais bem traçados, desenhados um sobre o outro, e que podem, sobretudo, ser discutidos. Ainda quando a gente junta as palavras às imagens, não dá para dizer, agora sim, agora a gente sabe do que se trata, o que está em jogo, né? Porque o cosmograma de um povo pode ser qualquer coisa concreta, visual. E se esse cosmograma não está claro em um objeto, não vai ser
um outro objeto que vai tornar o cosmograma mais claro, mais explícito. A realidade é um projeto de muitos projetistas. E o mundo, para o Heidegger, que foi um filósofo que eu vim conhecer aqui no Demo também, o mundo é aquele lugar no qual fomos lançados ao acaso e com o qual, enquanto seres no mundo que somos, a gente deve chegar a um acordo. O projeto do mundo é dos que vão compartilhar esse mundo. E os mundos podem variar. O universo não é único, universo. Ele é múltiplo, multiverso. E há muitos mundos, já que cada mundo é diferente para cada um de nós. E apesar dos mundos variarem conforme o ser que habita nesse mundo, nós existimos e nós nos movemos em um mundo que nos é comum. E é nessa assembleia desse mundo comum que a gente entra num acordo sobre como é que vai ser o nosso ordenamento. Que a gente entra num acordo até sobre quem somos nós, né? Que estamos falando, assim, o nosso ordenamento. Nós quem? Né? Quem é que está incluído? As partes interessadas no projeto dessa ordem política somos nós, né? As partes interessadas nesse ordenamento cosmopolítico. E aí eu termino aqui a fala. Obrigada, gente.